A paz do Senhor, amados, é uma alegria sempre poder estar junto com vocês da Jerusalém, junto com todos que porventura estiverem nos assistindo, nos ouvindo, né, através desta ministração. É uma alegria, simplesmente. Então eu quero orar para a gente compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. Senhor, te damos graças pelo teu amor grandioso, pela tua misericórdia, por nos permitir estar compartilhando a tua palavra, nos permitir viver e praticar a tua palavra, viver os ensinamentos que temos aprendido. Que o Senhor nos ajude nisso, nesta noite, nesse culto, vitória do Espírito Santo, que nós sejamos mais do que vencedores em Jesus, por causa dele, por causa do grande amor do Senhor por todos nós, que nós sejamos mais do que vencedores. Em nome dele é a nossa oração nesta noite, te pedindo que fale conosco agora, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, eu quero compartilhar nesta noite, nesse mês, último mês do ano. Daqui uns dias já começaremos um novo ano e é só repetir o que temos falado. Porque o Senhor, o desejo do coração do nosso Pai é nos separar para Ele e nos abençoar. A mensagem desta noite, nesse culto Vitória do Espírito Santo, tem esse nome, pro culto, separado e abençoado. E eu quero ler um texto que está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 6, eu quero ler dos versículos 5 ao 14, o 22 e depois o capítulo 7, o versículo 1 somente. E diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Olha que tristeza. No versículo 8, diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Noé, diz no versículo 22, fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. E no capítulo 7, versículo 1, está escrito: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você
e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Amados, será que o mundo em que Noé vivia era muito diferente do mundo em que nós estamos vivendo hoje? Noé, porém, era um homem diferente. Era um homem que não se deixava contaminar. Diz a palavra que ele era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Ele era um homem que temia a Deus e permanecia com Deus, andava com Deus, está escrito na palavra. Ele tinha comunhão com Deus e era sensível à voz de Deus. Tanto que Deus falou com ele aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Deus falou com ele e o que ele pretende, Deus falou com ele e o que ele, Deus, pretendia fazer. Ou seja, Deus destruiria a humanidade, mas por causa da integridade de Noé, da comunhão que ele tinha com Deus, Deus o pouparia e faria com ele uma aliança. Assim, Deus ordenou que Noé construísse uma arca. Isso está no versículo 14 que nós lemos. E Noé obedeceu a ordem do Senhor, exatamente como o Senhor ordenou, está escrito na palavra, que Noé fez. Noé confiou no Deus que ele conhecia e temia, porque andava com ele. Lá em Hebreus, no capítulo 11, que fala muito sobre os heróis da fé, lá fala sobre Noé. E no versículo 7 está escrito: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé nem conhecia a chuva e preparou uma arca para se abrigar da chuva que Deus enviaria. Ele confiou na palavra de Deus e obedeceu, fez exatamente o que o Senhor mandou. No versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, a palavra diz para todos nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando nós cremos em Deus e andamos com Ele, Ele nos presenteia, Ele nos dá galardões, presentes, como a vida abundante que Ele tem reservado para todos aqueles que nele confiam. Noé acreditava, Noé confiava em Deus. É o que diz a palavra, né, que nós acabamos de ler. Confiava em Deus e por isso ele fazia o que Deus mandava. E ele foi poupado da destruição e da morte e foi abençoado por Deus. Então, nós estamos vivendo num mundo corrompido como o mundo que Noé vivia. E o Senhor tem falado conosco, a palavra do Senhor não muda, ela é a mesma. Nós temos a palavra do Senhor falando conosco todos os dias. Nós, muitas vezes, não queremos ouvir, porque não abrimos a palavra de Deus para meditar nela, para conhecer. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Se nós não abrimos a palavra, se não ouvimos a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra, abrir e ler. Quando estamos lendo, estamos ouvindo Deus falar conosco. E é fácil fazer o que Deus manda num mundo como esse que nós estamos vivendo, né? Quando nós vivemos nesse mundo que caminha contrariamente a tudo que Deus manda fazer.
É fácil fazer o que Deus manda? Não, não é fácil, amados. Não é qualquer pessoa que faz o que Deus manda. Porque fazer o que Deus manda pode ser motivo de rejeição. E às vezes nós não queremos ser rejeitados. Pode ser motivo de discriminação por parte da sociedade em que nós vivemos, seja no trabalho, seja onde moramos. Né? As pessoas podem nos discriminar. Sim, não é fácil, mas nós precisamos viver e fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus pode ser sinônimo para o mundo, né? Sinônimo de caretice, sinônimo de fanatismo, de bobo. Fazer a vontade de Deus pode representar até a perda da própria família. Muitas pessoas, né, que se convertem, sendo ela a única pessoa da família, a família às vezes não quer saber mais da pessoa, se desliga porque a pessoa não faz as coisas que a família está fazendo, né? A pessoa se torna diferente, a família rejeita. Amigos, no emprego pode representar a perda até de um emprego por a gente não ser mais corrupto. Aquele que era não pode ser mais, aquele que roubava depois de conhecer Jesus não pode roubar mais, não pode mentir mais, não pode fazer as coisas que desagradam a Deus. Até pode, mas aí não vai ter a bênção de Deus, né? Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas se nós já conhecemos o Senhor, nós não fazemos, porque não queremos desobedecer àquele que se entregou por nós, aquele que nos amou de tal maneira, que morreu por nós, por amor a nós. Fazer a vontade de Deus pode significar, amados, loucura para os que estão à nossa volta, né, nesse mundo corrupto que nós vivemos. E com certeza Noé, lá no tempo em que ele viveu, deve ter sido chamado de louco, de insano, de fanático, mas ele não se importou, porque ele confiava em Deus e importava obedecer a Deus e não dar ouvidos aos homens. E nós vemos isso no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 29, a palavra diz a palavra que Pedro e os apóstolos, né, pregavam o evangelho, apesar de todas as advertências que eles recebiam dos homens para não fazerem isso. Pedro e os apóstolos estavam sendo ameaçados naquela ocasião pelos homens que diziam para eles não fazer o que Jesus tinha ordenado. Mas eles responderam, diz a palavra do Senhor nesse capítulo de Atos, responderam, aqui está escrito que eles responderam ao sumo sacerdote, que interrogava eles: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que nós temos coragem de falar isso hoje? A ordem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, foi: ide e pregai o Evangelho. E eles ali, os apóstolos, obedeciam sem se importar com as ameaças dos homens. E glória a Deus por isso, porque por causa da obediência deles é que o Evangelho chegou até nós. A salvação chegou até nós. Se eles tivessem entrado na conversa dos homens, ou se eles tivessem, né, ido na do mundo, se eles tivessem se contaminado, na verdade, com o mundo, talvez nós não teríamos hoje a salvação que nós temos. Esses homens temeram a Deus, escutaram e obedeceram ao Senhor, ao ide de Jesus. E por isso eles foram honrados, foram abençoados. As cadeias não puderam prendê-los e de forma sobrenatural nós podemos ver testemunhos de libertação deles, né, das cadeias que tentaram prendê-los. E com Noé não foi diferente. Noé confiava em Deus e o que importava para Noé era obedecer a Deus. Noé obedeceu e o Senhor o honrou. Honrou a obediência de Noé e o exaltou. Em Gênesis, no capítulo 9, o versículo 1 está escrito assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos,
E lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, depois do dilúvio e depois deles terem sido salvos, né, e tornarem a terra. Deus estabeleceu uma aliança com Noé e com a descendência dele. E no versículo 11 desse capítulo 9, Deus prometeu nunca mais destruir a terra daquela forma, destruir com água, como foi, né, daquela forma. Hoje, amados, nós vivemos num mundo semelhante àquele que Noé vivia, como nós já dissemos. E eu tenho certeza que muitas vezes o Senhor tem sentido também vontade de acabar com tudo novamente. Porque é muita coisa, é muita corrupção, é muita contaminação, é muita maldade no mundo todo. Mas Deus não faz isso, porque Ele é fiel à palavra dEle para a cumprir. É assim que está escrito. Ele disse ali que nunca mais iria destruir a humanidade daquela forma. E Ele não é homem para mentir. Ele não fará isso. Ele é fiel à palavra dEle para cumpri-la. Mas será que hoje Ele tem encontrado homens como Noé, diferentes dos outros, né? Será que Ele tem encontrado neste mundo corrompido que nós vivemos homens justos que temem a Ele e andam com Ele e por isso não se contaminam? Será que o Senhor encontra homens íntegros como Noé, obedientes à sua voz? Será? E aí vocês me perguntam, mas podem me perguntar, e o Senhor fala como Ele falou com Noé? Sim, Ele fala. Ele fala de muitas maneiras, mas para nós hoje, Ele fala através da sua palavra. A palavra de Deus é Ele mesmo falando conosco. Ele fala conosco. A palavra do Senhor aqui em João, no capítulo 14, nos versículos 23 e 24, respondendo a uma pergunta de Judas, não Judas Iscariotes, outro Judas, Jesus disse o seguinte: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Oh, amados, que coisa preciosa essa. Sermos morada do Espírito Santo de Deus. Nós não temos a dimensão do que isso representa. Continuando o versículo 24, diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Essa é a palavra do nosso Deus. Se dissermos que amamos a Deus, nós temos que ouvir a sua voz, que é a sua palavra, e obedecer o que ela nos diz. E o que ela nos diz para nós fazermos neste mundo corrupto que nós estamos vivendo? Ela nos diz para fazer uma arca, por exemplo, e entrar nela, como ele disse ali para Noé? Não, amados, não. O Senhor não diz isso para nós através da palavra, mas Ele nos diz para não nos contaminarmos com as coisas que estão acontecendo no mundo. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 11 e 12, está escrito assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Isso já está acontecendo, amados. Regozijai-vos e alegrai-vos, diz a palavra, porque grande é o vosso galardão, grande será o nosso presente nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então devemos permanecer sem nos contaminar, sim, e se formos perseguidos e injuriados, devemos nos regozijar e nos alegrar, porque o nosso galardão será grande. Isso demonstrará que nós estamos fazendo a vontade de Deus, não sendo contaminados pelas coisas do mundo. A palavra nos diz para não adulterar,
para amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, para sermos justos, para buscarmos a presença do Senhor nosso Deus em primeiro lugar. Enfim, ouvir e praticar a palavra de Deus. É isso que Ele nos diz para fazer. Em Mateus 7:24 está escrito: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Será que estamos sendo prudentes, edificando a nossa casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus? E aí pode vir o que vier, não seremos derrubados, não seremos sacudidos. Podemos até ser sacudidos, mas não cairemos, porque estaremos firmados na rocha, que é a palavra, que é o nosso Senhor. Como Noé acreditava e ouvia a palavra de Deus, nós também devemos ouvir, porque é a mesma palavra. Deus não mudou. Aliás, Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo eternamente. Então nós devemos ouvir e praticar a palavra dele. Obedecer tudo que o Senhor tem nos ensinado, tem falado conosco. Se permanecermos na arca, ou seja, no lugar de proteção, na presença do Senhor, nos seus caminhos, ouvindo Ele, obedecendo Ele, fazendo tudo conforme Ele tem nos mandado, sendo diferentes dos homens do mundo, mesmo que nos critiquem, que zombem de nós, que nos coloquem de lado, Ele, o Senhor, nos honrará, nos exaltará sobre os nossos inimigos e nos abençoará, amados. É promessa dele para nós, com toda sorte de bênçãos, porque ele é fiel para com todos aqueles que lhe obedecerem. Esse é o nosso Deus. Ele nos livra do mal. Enquanto Noé estava ali protegido dentro da arca, naquele lugar de abrigo com a sua família, o restante da humanidade estava perecendo. É o que a palavra do Senhor nos afirma, amados. E então, nós também precisamos estar no lugar de proteção, no esconderijo do Altíssimo, né? É assim que está lá no Salmo 91. Noé estava abrigado daquela chuva, daquele temporal que destruiu toda a humanidade, né? Mas os incrédulos, Noé estava protegido, mas os incrédulos estavam se afogando nas águas do dilúvio. Se nós permanecermos na presença do Senhor, no seu abrigo, Ele vai nos honrar, vai nos dar a vitória sobre aqueles que zombam de nós. Nós não devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar em obedecer a palavra do nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos criou para viver vida digna de filhos do Rei dos Reis, sem necessidade de experimentar coisas que nos contaminam. Nossa orientação nesta noite é que permaneçamos em obediência para sermos abençoados, para sermos exaltados. Jesus, o Filho amado, o primogênito, obedeceu ao Pai até a morte, mas ressuscitou e está assentado à direita do Pai e intercede por nós. Enviou o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias de nossas vidas e ser o nosso ajudador, o nosso auxiliador, aquele que nos fortalece para vivermos uma vida íntegra de obediência à palavra do Senhor, fazendo o que Ele nos diz para fazer. Infelizmente, aqueles que se contaminarem, não dando ouvidos à voz do Senhor, perecerão. É o que está escrito na palavra. Então decida hoje, amado, amada, a ser separado do mundo, a viver uma vida santa, a ser íntegro, a ser justo, a ser temente a Deus e andar com Ele, obedecendo, conhecendo e sendo abençoado para sempre. É a nossa
orientação dirigida pelo Espírito Santo de Deus para nós nesta noite, nesse culto, vitória do Espírito Santo. Teremos vitória se permanecermos nele e andarmos com ele todos os dias de nossas vidas. Recebam a bênção do Senhor, que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a consolação, a presença santa do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e até a volta do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Tenham um final de ano, um Natal abençoado, um começo de ano abençoado, obedecendo ao Senhor, vivendo e praticando a palavra dele. Amo vocês em Jesus. Fiquem com Deus.